investindo demais e isso acaba, claro, não é demérito não, eles têm dinheiro, eles fazem essa roda girar, isso é muito mérito das gestões que ali estão, né, por trás dos clubes. Mas não tem como não destacar esses três. Assim. Eu, na minha opinião, eu vou colocar, do jeito que eu gosto, o Jorginho, para mim foi uma contratação absurda, o que ele melhorou esse meio campo do Flamengo. E mesmo assim ele não deixou se abater, pelo contrário, ele continuou aquilo que ele tem como meta dentro do Flamengo, com a camisa do Flamengo, e deu continuidade no trabalho dele como se nada tivesse acontecido. Isso para mim tem que ser louvável, isso para mim tem que ser pontuado. Então, tá comigo? Tira o Montoro e põe o Samuel Lino. Tá fechado? Bem, mas agora... investiu mais de 277 milhões na contratação de 4 reforços para esta janela de transferências. Esse foi o período de maior investimento da história do clube. Será que esses investimentos já estão valendo a pena? Eu te conto a partir de agora. O Flamengo contratou Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e Carrascal. Mas vamos começar pelo primeiro reforço, que foi o Saul. Saul chegou ao Flamengo depois de rescindir com o Atlético de Madrid sem custo nenhum. Ou seja, o Flamengo não pagou nada. Pagou apenas as luvas e os salários para o jogador. Ele foi quem chegou um pouquinho mais abaixo fisicamente, por isso demorou a engrenar aqui no Flamengo. Mas depois que começou a ser titular ao lado do Jorginho, Felipe Luiz parece ter encontrado o meio-campo ideal. Logo depois, quem chegou foi Emerson Royal. O Flamengo pagou cerca de 58 milhões de reais para ter o lateral direito. Ele chegou para suprir a ausência de Wesley, que foi negociado com a Roma também nesta janela de transferência. Mas Emerson Royal ainda não conseguiu se firmar na titularidade e Felipe Luiz tem optado por utilizar o uruguaio Varela ainda no setor. A terceira contratação foi Samuel Lino, e essa é a contratação mais cara da história do clube. O Flamengo pagou 141 milhões de reais para ter o atacante. Ele já se consolidou como titular, tem sido uma peça-chave no ataque do Flamengo e Felipe Luiz já até falou que ele vale até o dobro e o triplo do que o Flamengo pagou. Em apenas 9 jogos com a camisa do Flamengo, Samuel Lino foi convocado para a seleção brasileira pela primeira vez. Ele marcou 2 gols e já deu 4 assistências com a camisa do Flamengo. O último a chegar foi Carrascal. A negociação pelo colombiano durou uma novela. O Flamengo pagou mais de 76 milhões para ter o jogador. Ele chega com o status de disputar a posição ali com a Arrascaeta. Há algum tempo o Flamengo procura um camisa 10 para que o uruguaio consiga descansar em alguns jogos. Carrascal ainda está um pouco discreto, vive um período de adaptação aqui no Flamengo e também no Rio de Janeiro. Disputou, por enquanto, apenas 3 partidas com a camisa rubro-negra. Mas e aí, torcedor? Agora eu quero saber. Qual foi a melhor contratação do Flamengo nesta janela? Só no ano que vem. E haja movimentação no futebol brasileiro. Tudo bem que teve gente que não pôde gastar muito e contou com opções a custo zero ou por empréstimo. Caso do Corinthians, que só teve a chegada do atacante Vitinho. Do Grêmio, que entre outros nomes repatriou o volante Arthur. Do São Paulo, que sonhou com Marcos Leonardo, mas fechou mesmo com os gringos Tapia e Rigoni para o ataque. E do Vasco, que renovou a defesa com a dupla Robert Renan e Carlos Cuesta. Por outro lado, os maiores gastadores seguiram os mesmos: Botafogo, Flamengo e Palmeiras. Foi do time de John Textor a contratação mais cara desta janela no futebol brasileiro. Danilo, que deixou o Nottingham Forest da Inglaterra por cerca de 146 milhões de reais. E outros 2 ainda entram no top 10 de maiores valores: Arthur Cabral e Montoro, que já foram opções lá na Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo, mais discreto no início de 2025, desta vez causou impacto e também emplacou 3 nomes entre os 10 mais caros: Samuel Lino, Carrascal e Emerson Royal, que juntos passam dos 270 milhões de reais. Isso sem falar em Jorginho e Saul, que chegaram após o fim dos contratos anteriores e já tomaram conta do meio-campo rubro-negro. No Palmeiras, a maior reformulação da era Abel Ferreira segue a todo vapor, com peças para quase todas as áreas. Chegaram o goleiro Carlos Miguel, os laterais Kelvin e Jefté, o meio-campista Andrés Pereira e o atacante paraguaio Ramon Sosa.
Também na briga por títulos nesta temporada, Cruzeiro, Fluminense e Bahia apostaram em estrangeiros. Na Raposa, o equatoriano Kenny Arroyo e o colombiano Luiz Sinisterra ampliam o leque de opções ofensivas de Leonardo Jardim. No Flu, Renato Gaúcho contou com as aquisições do meia Lúcio Acosta, argentino, e do atacante Santi Moreno, colombiano. Já Rogério Ceni ganhou o reforço do argentino Matheus Sanabria para o ataque do Bahia. Quem se movimentou até os últimos minutos foi o Santos, que vive situação delicada no Brasileirão e apostou num pacotão de reforços. Só no último dia de janela foram 4 anúncios: Adonis Frias e Alexis Duarte para a defesa, Vitor Hugo para o meio-campo e Lautaro Dias para o ataque. Isso tudo depois das chegadas de Mike, Igor Vinícius, William Arão e Cabadeiro. E aí, qual clube brasileiro teve a melhor atuação no mercado? Tá aí, nosso resumão da janela de transferências foi fechada ontem, né? A gente viu alguns estilos diferentes, né? Tem time que pode abrir os cofres, né, para gastar bastante. Inclusive, a gente tem top 5 de contratações mais caras do futebol brasileiro nessa janela. Vimos também times que vão se virando do jeito que dá, né? Empréstimo, aquela contratação a custo zero, né? Sem aquela aquisição com altas cifras. Temos aqui o top 5 e aí os clubes não são novidades mais, né? Porque nas últimas janelas a gente vê o protagonismo de Botafogo, Flamengo e Palmeiras. O Danilo foi o jogador mais caro, deixou o Nottingham Forest da Inglaterra, foi para o Botafogo cerca de 146 milhões de reais. Samuel Lino, do Atlético de Madrid, para o Flamengo, 139 milhões de reais. Ramon Sosa, a gente viu, também deixou o Nottingham Forest. Carrascal também para o Flamengo, saiu do Dinamo Moscou. E o Arthur Cabral, que chegou inclusive antes da Copa do Mundo de Clubes no Botafogo, saiu do Benfica por 76,3 milhões de reais. BL, quando a gente fala de janela do futebol brasileiro, claro que esses 3 são os times que mais causam impacto. São eles que podem investir os maiores valores. Mas te chama a atenção alguém também fora dessa curva, fora desses ricos do futebol brasileiro? Ou não tem jeito? São esses times que mudam o patamar a cada janela? Eu acho que a gente vai ter que focar nesses 3 times, né? É muito difícil você sair, porque desses 3 times, a partir do momento que você tem bala na agulha, a partir do momento que você tem dinheiro, fica muito mais fácil você barganhar esses atletas, né? É natural, assim, quem tem joga, sabe? Eles têm e eles estão jogando justamente com a grana que tem à sua disposição. Claro que dentro de cada equipe você tem uma ideia de futebol diferente. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo foi um time que no meio do ano passado também fez grandes investimentos, né? Abriu mão de boa parte do início desse ano, abriu mão de Campeonato Carioca, abriu mão de Recopa, né? Abriu mão de Supercopa, para começar efetivamente a se reerguer ou se reforçar com um pouco mais de vontade agora nessa janela de meio de ano, bem como foi no meio do ano passado, né? Se a gente se teletransportar para o meio de 2024, a gente vai ver uma ideia parecida, que é mais ou menos a forma que o John Textor entende como esse clube deve ser gerido. E lá foram tacadas certeiras, né? Tacadas certeiras, coisa que a gente ainda não viu no Botafogo de 2025. Bem verdade que o Danilo é uma baita de uma contratação, mas o Botafogo de 2025 sofreu um desmanche também, né? Comparando aí a espinha dorsal de 24 para 25. Flamengo. Bom, o Flamengo é um time que tem muito poder aquisitivo, é um time que tem, inclusive, assim, vou destacar, todos vindos da Europa, né? Todos vindo, e dos 3, do top 5 ali, 3 times que participaram da Copa do Mundo de Clubes. Então isso também acho que entra nessa conta. Mas o Flamengo é um time que tem esse poder de persuasão, de tirar jogadores, não necessariamente desses principais mercados, assim, de grandes mercados europeus. Talvez não dos times de primeiríssima prateleira, mas o Atlético de Madrid está ali sempre no top 3 da Liga Espanhola, por exemplo, é o caso do Samuel Lino. E no caso do Palmeiras também foi um Palmeiras que fez uma grande reformulação. Então a gente está vendo aí 3 times, claro, cada um dentro da sua ideia, cada um dentro da sua filosofia de investimento, e os 3 times investindo demais, e isso acaba, claro, não é demérito não, eles têm dinheiro, eles fazem essa roda girar, isso é muito mérito das gestões que ali estão, né, por trás dos clubes. Mas não tem como não destacar esses 3. Assim, por mais que os outros tentem ser criativos, porque é uma exigência também de quem não tem um poder de barganha muito grande, você pensar um pouco fora da caixa, ver as oportunidades de mercado, mapear muito bem quem pode vir e quem pode ir embora,
é muito mais difícil de você competir com esses 3 aí. E se a gente fosse fazer um top 6, né, teria mais um representante do Palmeiras. O sexto colocado é o Andrés Pereira, que chegou por último nessa janela, custou ali cerca de 63 milhões de reais e também vem da Premier League, né? Também tem esse destaque de ser um jogador que sai da Inglaterra, acho que a principal liga nacional do mundo, né? Vamos ver se o Richarlison tá com o coração mais tranquilo para falar então da janela de transferência, se esse assunto empolga um pouco mais, porque eu quero saber, se tu pudesse fazer um top 3, assim, as mais acertadas contratações, quem seriam esses jogadores? De última hora, assim, logo. E tem dos dois tipos, né? Porque, por exemplo, a gente está vendo o Arthur Cabral, que já estava à disposição na Copa do Mundo de Clubes. Mas se a gente falar do Andrés, ele nem estreou. Então tem um pouco dessas duas coisas. Tem jogador que a gente já viu, o Samuel Lino, por exemplo, já teve um impacto no Flamengo, e dentro do Flamengo mesmo, o Carrascal teve poucos minutos, né? Então... Eu, na minha opinião, eu vou colocar, do jeito que eu gosto, o Jorginho, para mim foi uma contratação absurda, o que ele melhorou esse meio campo do Flamengo. Eu gostei da contratação do Danilo, apesar de eu achar muito caro, muito caro. Não estou tirando o mérito do atleta de ter esse valor, mas eu acho muito caro. Só que aí é o que a Beli falou, para o Botafogo é diferente. O Botafogo investe, mas daqui a pouco ele também faz a moeda de troca. Então ele traz um valor alto para vender e vende e vai trocando. Por isso que tem essa dificuldade de manter uma espinha dorsal, algo que o torcedor do Botafogo conheça o time há 2, 3 anos jogando junto. O que o Palmeiras tinha. Nesse ano o Palmeiras está fazendo algo diferente do que ele fazia antigamente, né? Que era manter uma espinha dorsal, apostava muito na base, trazia jogadores jovens. Hoje não. Hoje o Palmeiras já trouxe Vitor Roque, Sousa, o Torres... Felipe Anderson. Se contar a janela do começo do ano, dá pra montar um time só com jogadores que foram contratados esse ano. É diferente. Um bom time. Sim. Um bom time, diferente do que o Palmeiras fazia antigamente. Agora, o Flamengo não tem como, né? Aí você pediu o top 3, então eu vou de Jorginho, Danilo, e na minha opinião, eu gosto do Samuel Lino, mas eu acho que ele precisa mostrar mais, apesar de já estar na seleção brasileira. Mas a aquisição do Montoro pro Botafogo também, pra mim, foi uma tacada absurda pela idade. 18 anos, colocou a camisa do Botafogo. Essa oscilação ela vai existir pela idade, mas o que ele faz quando ele tá bem é algo fora da casinha. Mais um argentino por uma infelicidade nossa. É um jogador muito promissor que também entra no top 10, né? Absurdo de talento. No nosso resumão. Concorda? Vou pedir o top 3 pra você. Acho que é por aí. Assim, talvez eu tirasse o Montoro e colocasse o Samuel Lino. Assim, a única dúvida seria essa, acho que pela regularidade que apresentou o Samuel Lino, já roubando a posição, já colocando a bola debaixo do braço e assumindo a titularidade absoluta do Flamengo, me pareceu um jogador talvez mais regular, acho que até por ser um pouco mais maduro do que o Montoro, né? Acho que tem isso também, a questão física. Algumas coisas corrobora para isso. Primeiro, ele entra num time totalmente pronto. Sim. Né, no momento absurdo da temporada, isso facilita para o jogador. Ele ainda não tem tantos jogos que nem o Montoro. E o Montoro vive uma dificuldade que ele não enfrentou no Botafogo, que é esse momento de oscilação. Sim. Então, pela idade do Montoro, é normal um jogador oscilar. Mas eu tô com você, eu acho que ele encaixou. Nem parece que ele chegou agora. Quantos jogos tem o Samuel Lino? Nem 10. Chegou há pouco tempo. Vamos conferir. Aqui. Acho que tem 10 jogos. Se tiver 10 com a camisa do Flamengo, acho que é muito. Acho que não chegou a 10, não. Só que já encaixou, já tá na seleção brasileira, não por aquilo que ele apresentou no Flamengo. E ele já vinha sendo monitorado. Aí, pronto. Ele já vinha sendo monitorado antes pelo Montoro tem também. quantos? O Montoro tem um pouquinho a mais, uns 17. Por favor. Vai passar um... Não te complicando, já te complicando. Pelo aquilo que ele fez no Atlético de Madrid, de tanto enfrentar o Ancelotti, né? Real Madrid, Atlético de Madrid. Então, não que ele não mereça. E eu acho que vale destaque, né? O Montoro tem 16 jogos. Isso. É um pouquinho a mais. Mais tempo também. Vivendo, né, uma temporada... Se tem uma coisa que o Botafogo não tá, é pronto, né? Em momento algum da temporada, porque muda... Até o treinador. Exatamente. Eu acho que o ponto que a Beli tocou é importante também, né, Rick? Um jogador sair do Atlético de Madrid, por mais que não fosse um titular incontestável, ele já foi usado como titular em jogos grandes pelo Simeone. Sair do Atlético de Madrid para jogar no Flamengo mostra também até o tamanho da liga como um todo, do campeonato brasileiro, né? De ser também
uma possibilidade, porque o Samuel Lino é o exemplo mais recente, mais claro. Ele veio para cá, foi bem no Flamengo, claro que são poucos jogos, mas já foi para a seleção Tinha mercado, né, na Europa. Não é um jogador que estava sem mercado. O caminho muitas vezes era o contrário. A gente vai para as principais ligas para aparecer para a seleção. Tem gente que faz o caminho inverso. E o Samuel Lino é um exemplo disso. A Belly me convenceu. Eu nem tentei, mas... Olha, fui eu que convenceu. convenci, na Eu verdade. mudei, Eu não tô a falando Belly. do Samuel Lino. Sabe por quê? Mas ele não quer me dar moral. Eu lembrei de um detalhe que para mim é importante para esse tipo de jogador. A personalidade. Vale lembrar que Samuel Lino errou um pênalti importante e foi eliminado o Flamengo na Copa do Brasil pro Atlético. E isso não abalou. Poderia ter desandado, exatamente. né? No próximo jogo ele jogou o fino da bola e continuou o que ele tem feito. Então, isso para mim também é muito positivo para um jogador, né? Ele sabe da importância que era essa classificação, errou, porque pênalti não é loteria, mas é treinamento, mas acontece, só erra quem tá lá. E mesmo assim ele não deixou se abater, pelo contrário, ele continuou aquilo que ele tem como meta dentro do Flamengo, com a camisa do Flamengo, e deu continuidade no trabalho dele como se nada tivesse acontecido. Isso para mim tem que ser louvável, isso para mim tem que ser pontuado. Então, Tá comigo? tira o Montoro e põe o Samuel Lino. Tá fechado? Bem, Mas agora eu tenho outro desafio também. Fora os milionários, os ricos, Esse o é o nosso resumão que a gente viu ali. Os times que, né, é isso, é contratação sem custos, e sem custo, quando a gente fala, é que não tem, né, que pagar para algum clube. Um jogador que estava sem contrato, claro, tem custo de luvas, custo de salário e por empréstimo também. A gente viu alguns times aí, né, Richarlison? Mas eu tô pensando situação agora que você me complicada. pegou, hein? O próprio São Paulo, a gente destacou, né, que tinha essa possibilidade de ter o Marcos Leonardo, mas teve uma janela bem mais modesta por conta das questões financeiras, né? O São Paulo com muitos problemas por lesão, buscando atacantes, e acabou fechando com um velho conhecido que é o Rigoni. Já tinha contratado o Tapia, também Crespo Rafael que Tolói quis, para o né? sistema defensivo. O Crespo que pediu, né, a contratação do Rigoni, porque na passagem dele pelo São Paulo eles trabalharam juntos. Tem o Vitinho no Corinthians, vem sem custos também. Eu tô tentando, pode ser. Grêmio com Arthur, o William, Então. que o Bid deu um spoiler, né? Bid deu spoiler. Valeu, antes CBF! do clube anunciar. Valeu, Eu vou dizer que eu não sei CBF. até agora se o Grêmio vamos já atualizar, anunciou. inclusive. vamos Aqui, ó, atualizar. pra CBF. Mas já animou a torcida Troféu. pelo nome, pelo... Não, a pelo que o torcida William pode vendo entregar. ele ali com a camisa do Grêmio já comemora, né? Cara, pode destacar o Atlético Mineiro? Porque eu acho que o Atlético Mineiro, ele fez algumas contratações interessantes, só que muito por conta do trabalho que vinha sendo feito, né, sob o comando do Cuca, não estava organizado aquele Atlético Mineiro. Eu olho o Atlético Mineiro hoje com bons jogadores, individualmente falando, mas com um coletivo que peca. E eu, de certa forma, achei que algumas contratações do Galo, e aí vou destacar aqui o Alexander, que eu acho que é um jogador que pode agregar muito a esse elenco do Vasco. Do Galo, perdão. É um jogador que eu acho que pode agregar muito. O Renier também chegou e já deu assistência em jogo importante, né? Jogo de Sul-Americana. Eu acho que são dois nomes ali que podem, de certa forma, ajudar a equipe do Atlético Mineiro nessa reta final, porque é aquilo, é muito complicado você atuar em três frentes de forma simultânea, né? Então você tendo eventualmente a Sul-Americana, você tem um Brasileirão que o Atlético Mineiro não tá bem, o Atlético Mineiro tá abaixo, mas o Atlético Mineiro tem jogadores interessantes que podem fazer dessas individualidades um coletivo mais forte. A grande questão é como vai ser feito o trabalho daqui para frente, mas eu acho que ele fez algumas contratações ali pontuais que enriquecem o elenco. Eu vou mais ainda além na questão de uma contratação que veio do nada e assim, pro time que essa contratação veio, que eu vou falar já, Olha o suspense. caiu como uma luva e vai ser importantíssimo para esse time do Diniz, o Barros, volante que chegou do América. Impressionante. É um retorno de empréstimo, É um retorno de né? empréstimo, mas foi pedido, tá, né? E é um jogador que poucos conhecem aqui no Brasil, porque realmente jogou pouco no Vasco, já foi para o América, teve algumas passagens assim meio que em times que não são tão conhecidos no sentido de estar sempre em evidência. Não que o América não seja uma grande equipe, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele chegou e para o contexto desse Vasco, para esse final de temporada, vai ser importantíssimo e já mostrou que está tomando conta da posição, já potencializando o entorno, que o Jair tem melhorado nesses jogos com a presença dele, o próprio Tietê, que jogou Enfim, né? É uma contratação que veio silenciosa, mas que pro Vasco, com certeza, o torcedor está muito feliz. Gente, eu poderia ficar conversando aqui com vocês sobre esse assunto, falar do quanto talvez esses times se distanciam, né,
no páreo ali do Campeonato Brasileiro com esses reforços milionários e os menos poderosos acabam ficando um pouquinho mais para trás na disputa por esse título nacional.